Vamos lá para mais uma aula. Hoje uma aula bem importante, porque hoje a gente vai falar da segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo. A gente falou sobre a primeira parte na aula passada. E aí a gente trabalhou também uma aplicação importante do cálculo integral, que é o cálculo de áreas, propriamente dito, tá? Bom, um aviso antes de mais nada é sobre a entrega de provas, tá? A prova 8 vai ser entregue amanhã, tá bom? Acho que vocês foram notificados ou ainda serão notificados por e-mail, tá bom? Mas amanhã é entrega de provas. E sexta-feira, nossa primeira prova da terceira avaliação, prova 9, uma prova que está bem bacana, bem tranquila. Então vocês têm que aproveitar essa oportunidade, tá? Porque daqui para frente as coisas tendem a piorar um pouquinho, porque vem técnicas de integração, vem algumas outras aplicações de integrais, vem cálculo de volume, comprimento de arco, centro de massa, essas coisas. Então tem que aproveitar logo essa nota, essa prova. Essa prova é a prova para você logo tirar o 10 na terceira avaliação, tá bom? Então aproveita. E muita atenção para essa aula de hoje, porque já antecipo que algo dessa aula de hoje vai estar presente na prova, tá bom? Alguma coisinha da aula de hoje vai estar lá na tua prova. E a aula de hoje é muito importante, porque a gente vai falar da parte 2 do Teorema Fundamental. Vamos falar de funções definidas por integrais. Vamos falar de integral indefinida, vamos falar de TVM, Teorema do Valor Médio para integrais. Lembra que a gente falou do TVM, a versão para derivadas, né? Que é aquela versão que você tem a reta secante que passa pelos extremos do intervalo e se a função for contínua vai ter um ponto no interior desse intervalo, tal que a reta tangente é paralela a essa reta secante, né? Foi esse teorema que a gente falou. E tem uma versão desse teorema para as integrais, que é o que a gente vai falar hoje também, tá? Bom, então vamos iniciar a nossa 25ª aula, tá? Sobre Teorema Fundamental do Cálculo, a segunda parte, e o Teorema do Valor Médio para integrais, tá bom? Então observa que tem bastante coisa para a gente falar, tá? A gente vai começar aqui pelas funções definidas por uma integral. Até então a gente definiu funções, já trabalhamos com diversos tipos de funções, mas esse tipo de função que a gente vai definir agora é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá bom? Bom, anteriormente a gente viu que uma integral desse tipo, ela é na verdade um número, né? É um número real, bem definido. Quando essa função f de t aqui, ela é uma função contínua, tá bom? Se a função for contínua, a gente viu pelo Teorema Fundamental do Cálculo que aquele limite lá das somas de Riemann existe, portanto essa integral aqui é um número bem definido, tá bom? Mas agora a gente pode definir uma função através de integrais desse tipo, tá? E aí a gente vai usar a seguinte ideia. A gente vai substituir esse limite de integração superior aqui, que é o b, por uma variável x, onde esse x é qualquer valor no intervalo de a até b. Tudo bem? Então eu vou considerar que esse b, na verdade, é uma variável x que varia, obviamente, nesse intervalo AB. E dessa maneira, a gente consegue entender essa função aqui, ó, f de x, como igual a integral de a até x de f de t dt, como uma função. Então, a gente começa a entender agora isso aqui como uma função. E essa função, ela associa cada valor de x nesse intervalo AB ao número f de x. E esse f de x é exatamente essa integral. Então, agora, a gente pode entender essas funções dessa maneira como funções que para cada ponto do domínio, nesse intervalo AB, ela associa esse ponto ao valor de uma determinada integral. Então, você tem uma relação e você pode definir uma função
através disso. Tudo bem? E aí a gente chama esse tipo de função de função dada por uma integral, tá? Para ficar mais claro, olha esse exemplo. Olha esse exemplo aí. Considere essa função f de x igual a integral de 0 até x do cosseno de t dt. Eu quero que a gente determine o valor de f de 0, o valor de f de π sobre 6 e o valor de f de π sobre 4. Tá bom? É isso que eu quero determinar. Então, como eu falei anteriormente, se você tem uma função, imagina que esse daqui é o gráfico da função f, fzinho, tá? Definida nesse intervalo aqui AB. Tá? Definida nesse intervalo AB. Então, se eu considerar a variável x no intervalo AB, se eu tomar um certo ponto x aqui, por exemplo, entre AB, aquela função que eu defini dessa maneira, f de x igual a integral de a até x f de t dt, essa função, ela te dá, se eu parar bem aqui nesse ponto x, ela vai me dar a integral de a até x da função fzinho. E essa integral, geometricamente falando, ela te dá o quê? Ela me dá a área de a até x sob o gráfico da função f. Então, ela me dá essa área aqui, ó. Tudo bem? Aí, se eu tomar um outro valor x no intervalo AB, vamos supor que esse daqui é o x1. Se eu tomar um outro valor, um outro ponto x2 aqui, o que é que vai ser esse x2? Vai ser a integral de a até x2 de f de t dt. Então, eu já vou ter agora essa outra área aqui, ó. E assim sucessivamente. Isso vai valer para qualquer ponto x no intervalo AB. Se eu tomar um outro ponto x3, por exemplo, um x3 aqui, aí a integral de a até x3 de f de t dt vai ser essa área aqui, ó. Tá bom? Essa área. Alguma dúvida? Então, para cada ponto x, eu tenho uma determinada área, um determinado valor dessa integral. E, portanto, eu posso definir uma função como eu havia dito para vocês. Tudo bem? Então, com base nisso, a gente pode entender essa função f de x como uma função que relaciona a cada valor x a integral de 0 a x do cosseno de t dt. Então, se eu quero o f de 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse x igual a 0 e substituir na minha função. Só que eu vou substituir em x. Esse t é como se fosse uma variável muda. Tudo bem? É só para indicar que eu estou integrando e tudo mais, o cosseno de t, dt, mas a variável da função é a variável x. Então, o 0 eu vou substituir aqui no lugar do x. Belezinha? Então, esse f de 0 vai ficar assim, ó. O f de 0 vai ser... Deixa eu colocar aqui a função, né? Para não ficar voltando lá no outro quadro. Integral de 0 a x de cosseno de t dt. Então, a f de 0, ela vai ser o quê? Vou substituir o 0 no lugar do x. Ela vai ser a integral de 0 até 0 do cosseno de t dt. Tudo bem? Quanto que vale essa integral? 0. Você está integrando de 0 até 0, quando os limites de integração são iguais, o resultado da integral é 0. Porque é como se você estivesse partindo daqui, ó,
Vamos supor que aqui fosse o zero. Não é zero, né? Mas vamos supor que aqui fosse zero. Então, eu estou integrando daqui até aqui mesmo. Então, não tem área. Então, essa integral é zero. Isso aqui é zero. Alguma dúvida? Quanto que é o f de π sobre 6? Isso vai ser a integral de 0 a π sobre 6 do cosseno de t dt. Aí, observa que agora eu já não tenho nada relacionado à função. Na verdade, eu tenho uma integral definida. Então, é só calcular o valor dessa integral. Tudo bem? Então, para calcular o valor dessa integral, eu tenho que determinar uma primitiva do cosseno de t. Certo? Quem é uma primitiva do cosseno de t? Seno de t. Então, é o seno de t variando em qual intervalo? De 0 a π sobre 6. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual... Isso aqui vai ser igual ao seno de π sobre 6 menos o seno de 0. Quanto é o seno de 0? 0. Quanto é o seno de π sobre 6? Meio. Π sobre 6 é 30 graus, né? Tudo bem? Então, a f de π sobre 6 é meio. Belezinha? E o último que ele pediu é a f de π sobre 4. A f de π sobre 4 é a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t dt. E aí a mesma historinha. Eu tenho que encontrar uma primitiva do cosseno, que é o seno, e calcular a variação dessa primitiva no intervalo de 0 a π sobre 4. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar seno de π sobre 4 menos o seno de 0. Seno de 0, vocês já disseram que é 0. E seno de π sobre 4 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Π sobre 4 é 45 graus. Tá bom? Então, graficamente, o que está acontecendo aí? Graficamente está acontecendo isso. Você tem aqui o gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno faz isso aqui, né? Continua para cá, mas está bom até aqui. E aí no zero, aquele f de 0, ele representa a área saindo do zero e chegando no zero, ou seja, não sair. Então é 0. Então f de 0 é 0. Tudo bem? O f de π sobre 6, lembra que bem aqui é π sobre 2. Né? Bem aqui é π sobre 2. Então, π sobre 6, vamos supor que esteja bem por aqui assim, ó, π sobre 6. Então, essa f de π sobre 6, geometricamente, ela te dá o valor dessa área aqui. Ó. Então, essa área aqui é meio. Foi o resultado da f de π sobre 6. Tudo bem? E, por fim, a f de π sobre 4. Vamos supor que π sobre 4 está bem aqui na metade. Então, vai ser essa área aqui. Ó. Essa área aí é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, essa ideia é a ideia que a gente vai utilizar com funções dadas por uma integral. Tá bom? Uma outra função que é muito famosa e bem conhecida, que a gente pode definir ela através de uma integral, é a função log natural. Lembra que a gente definiu a função log natural como a inversa da função exponencial de base e, né? Mas a gente poderia ter dado uma definição geométrica para a função log natural. Tá? A função log natural ela pode ser definida dessa maneira aqui. Ó. A f de x igual a log natural de x, ela pode ser definida como a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. 1 sobre t é a hipérbole. Tudo bem? É a hipérbole. Então, se eu pegar esse ramo aqui da hipérbole e partir de t igual a 1,
até um t igual a x, essa área aqui, compreendida entre esse ramo direito da hipérbole e o eixo das abscissas, ela te dá o valor do log natural de x, desse valor x aqui. Então, se eu quiser o log natural de 2, basta que eu calcule a área abaixo dessa hipérbole de t igual a 1 até t igual a 2. Esse resultado dessa área vai ser o log natural de 2. Tudo bem? É uma maneira que a gente pode, uma maneira alternativa, que a gente pode definir a função log natural, tá? Lá no ensino básico não tem como a gente dar essa definição, né? Porque você precisa do conceito de integral. Na verdade, tem como você definir isso geometricamente por conceitos mais elementares, mas é muito complicado para um aluno de ensino médio, tá bom? Então, a gente consegue definir mais tranquilamente através desse conceito de integral. Então, é a integral de 1 sobre x, de 1 até x, de 1 sobre t dt, tá? E como a gente já sabe cálculo integral, pelo menos o início do cálculo integral, a gente sabe que a integral de 1 até um determinado ponto x, vamos supor que esse x fosse um valor real, um valor fixo, né, positivo, maior que 1. A integral de 1 sobre t, qual é uma primitiva de 1 sobre t? É o ln, certo? Como eu estou tomando x positivo, então vai ser ln de x mesmo. Não precisa usar o módulo nesse caso, né? Então vai ser o próprio ln de x mesmo. Só que é ln de x variando em qual intervalo? De 1 até x, né? Então seria isso aqui, ó. Aquela integral de 1 até x, de 1 sobre t dt, ela é a ln de t variando no intervalo de 1 até x, certo? Quando eu faço a substituição, isso aqui vai ficar ln de x menos ln de 1. Só que ln de 1 é quanto? É 0. Então aqui eu tenho ln de x, que foi o que a gente mostrou logo no início. Que a gente pode definir ln de x como essa integral. Belezinha? Alguma dúvida? Tá, então essa é uma curiosidade interessante, tá? De uma maneira que a gente pode definir a função logaritmo natural, tá? E aí nós chegamos na parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo. Lembra que a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo te diz que se você quer calcular a integral em um certo intervalo AB de uma função contínua, f de t, f de x, basta que você conheça, que você saiba quem é uma primitiva dessa função. Se você souber quem é uma primitiva dessa função, você calcula a variação dessa primitiva nas extremidades do intervalo e você obtém o resultado da integral. Essa é a parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo. A parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo trata a respeito de funções definidas por uma integral. Tá bom? Então ela diz o seguinte, ó, se fzinho, for contínua no intervalo AB, então a função g definida dessa maneira, ou seja, a função g que é dada por essa integral, essa função para x variando de a até b, ela é contínua no intervalo AB, ela é derivável no intervalo aberto AB, e a derivada dessa função é igual à função f de x. Ou seja, o Teorema Fundamental do Cálculo nos afirma que funções desse tipo, funções dadas por integral desse tipo, onde essa função aqui do integrando, f de t, é contínua, essas funções são contínuas, são deriváveis, e a derivada dessas funções são iguais às funções f de t. Ou seja, em outras palavras, essa função é uma primitiva da função f. Porque lembra o que é uma função primitiva de outra? É a função que quando você deriva, você obtém essa outra função. Então, quando eu derivo a g, eu obtenho a f. Então, eu posso afirmar que a g é uma primitiva da f. É isso que diz o Teorema Fundamental do Cálculo. Tudo bem? E esse resultado é fantástico porque a gente vê claramente a relação entre derivada
e integral. Esses dois conceitos são os principais conceitos aqui que a gente está estudando, tá? Na notação de Leibniz, a gente pode dizer o seguinte, olha, a derivada de g não é a f de x, então pode dizer que a derivada em relação a x da função g, que é isso aqui, ó, é igual a f de x. Ou seja, presta bem atenção o que esse teorema está te dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se você pegar uma função f contínua e você integrar ela e depois derivar ela, você volta para a função original. Então, ele está me dizendo que a integral desfaz o que a derivada faz. E vice-versa. A derivada desfaz o que a integral faz. Tá bom? Como a gente viu na parte 2 na parte 1 do teorema, na aula anterior. Então, essa ideia ela é muito poderosa, porque ela consegue relacionar esses dois conceitos de derivabilidade e integrabilidade. Tá bom? E esse é o resultado mais importante do nosso curso. Tá bom? Então, guardem esses resultados aí no coração de vocês, porque isso aí é muito importante, como a gente já está vendo e vai continuar vendo, tá? Então, olha só, a partir do teorema fundamental do cálculo, vamos fazer esse exemplo. Encontre a derivada dessas funções aí, ó. Então, o que o teorema fundamental do cálculo acabou de dizer para a gente? Que se você tem uma função dada por essa integral aqui, ó, de a até x de f de t dt, onde essa f é contínua, a condição é que essa f seja contínua. Tá? Então, essa função ela vai ser contínua também, ela vai ser derivável, e a derivada dela vai ser igual essa f de x. Tudo bem? É como se eu aplicasse essa variável x na minha função. Bom? Então, ao invés de f de t, na verdade vai ser f de x agora. Belezinha? Esse é o resultado que a gente vai usar. Então, muito cuidado com esse resultado. Muito cuidado, tá bom? É muito importante esse resultado. Vamos lá, o exemplo. Letra A. Ele pede a derivada dessa função aqui, ó, g de x igual a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Olha só. Olha só, presta atenção. Você poderia resolver esse problema para calcular a derivada dessa função? Você poderia fazer assim, você poderia integrar essa função, ou seja, você poderia encontrar uma primitiva dela, calcular a variação da primitiva nesse intervalo, e depois você poderia derivar essa nova função que você obteve. Mas o teorema fundamental do cálculo te diz que você não precisa fazer isso, desde que essa função aqui seja contínua. Essa função é contínua? Ela é contínua. Tudo bem? Então, o teorema fundamental do cálculo me diz que essa função g ela é contínua, ela é derivável, e a derivada dessa função g é igual a essa função f na variável x, ou seja, vai ser a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Acabou. Isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo. Ok? Acabou. Simplesmente isso. A derivada dessa função g é a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não? Belezinha. E o item B? E o item B? Integral de 1, eu quero a derivada em relação a x, da integral de 1 até x à quarta, secante de t dt. Como que a gente faz essa?
Alguém? Alguma ideia? Qual que vai ser a derivada dessa função? Hum? Qual que vai ser a derivada dessa função? Secante? Secante de x, certo ou não? Não. Eu acho que vocês ainda não entenderam o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo te diz que quando você tem uma função desse jeito, onde essa função é contínua, a derivada dessa função é igual a essa função f de t na variável x. Tudo bem? Qual é a derivada dessa função? Secante de x à quarta, só? Vezes 4. Ainda está faltando coisa. X ao 4, x ao cubo, exatamente. A derivada dessa função é secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Espera aí, professor, agora eu não entendi mais nada. O senhor disse que a derivada de função desse jeito é igual a secante de x. Não, não falei isso. Eu falei que a derivada de funções com esse aspecto, onde a função f é contínua, é a própria função f na variável x. Mas essa integral, essa função, na verdade, ela tem aquele mesmo aspecto lá, sim ou não? Diga não. Por que não, professor? Porque aqui é x. Aqui é x à quarta. Na verdade, aqui eu tenho uma composição de funções. Eu estou compondo a função x à quarta com a função dada por essa integral. Integral de 1 até u, vamos chamar de u, cosseno de t, secante de t dt. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha. Se eu chamar de u o x à quarta, então o que a gente vai ter é o seguinte, ó. A função g, ela vai ser a integral, não queria colocar x aqui. Tá, vou deixar só assim, só para a gente não confundir a notação. Então, a função g vai ser a integral de 1, até o u, secante de t dt, onde a função u é a x à quarta. Concorda? Aí, se eu quero derivar essa função, e como essa função ela é uma composição de duas funções, eu tenho que usar a regra da cadeia. Concorda? Então, eu derivo essa. Qual é a derivada dessa? Secante de u. Muito bem. Então, a g' vai ser a secante de u, que aqui é a variável u, vezes a derivada da u em relação a x. Quem é a derivada da u em relação a x? É 4x ao cubo. Só que aqui eu não vou deixar u. Eu volto para a variável original. A u é x à quarta. Então, a derivada da g é secante de x à quarta vezes 4x ao cubo, como nós falamos no início. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, toma cuidado. Essa função, ela não tem o mesmo aspecto que essa função. Belezinha? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Alguma dúvida até aí? Não? Oi? Não entendi, como é? Não, mesma coisa. Mesma coisa. Tá?
Se x vezes o seno de πx for igual à integral de 0 a x² de f de t dt, onde f é uma função contínua, calcule o valor da f de 4. Tá bom? Isso aqui acontece, então calcule a f de 4, onde a f é contínua. Tá bom? Como é que a gente faz essa? Ideias, eu quero calcular a f no ponto 4. A f de 4, como é que a gente faz então? Dá para substituir? Boa pergunta. Dá para substituir? Bora ver. Se eu substituir o x por 4, então aqui vai aparecer 4 vezes o seno de 4π igual à integral de 0 a 4 ao quadrado a 16 de f de t dt. Isso vai me ajudar? Eu vou conseguir calcular o valor da f de 4? Sim ou não? Vai zerar? Não, não é nem que vai zerar. Aqui vai aparecer a integral de 0 a 4 ao quadrado. Só que aqui eu estou calculando a integral da f de t. Primeiro que eu nem sei quem é a f de t. Eu só sei que ela é contínua. Então, eu não vou conseguir calcular a f no ponto 4. A imagem da função f no ponto 4. Não vou conseguir calcular se eu simplesmente fizer a substituição. Tudo bem? Então, eu preciso de alguma outra coisa aí, para eu poder calcular essa f de 4. Alguma outra ideia? Ótimo. Dá para derivar. Se eu tenho essa equação, eu posso derivar ambos os lados dessa equação. Sim ou não? Sim ou não? Posso. Então, bora derivar, né? Bora derivar e ver o que acontece. Vou derivar em relação a quem? X, né? Derivada em relação a x, de x vezes o seno de πx. Essa derivada tem que ser igual à derivada em relação a x dessa função aqui, ó. Integral de 0 a x ao quadrado, f de t dt. Alguma dúvida até aí? Só estou derivando ambos os lados. Agora eu vou aplicar as regras de derivação. Vamos lá. Derivada dessa função. O que eu tenho que usar? Regra do produto. Então, deriva a primeira, dá 1. Vezes a segunda, ela própria, seno de π vezes x. Mais a primeira, vezes a derivada dessa. Quem é a derivada de seno de π vezes x? É cosseno. Cosseno, não é integral, é a derivada. Cosseno de π vezes x, só isso? Vezes a derivada de π vezes x, que é π. Tenho que usar a regra da cadeia. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Isso tem que ser igual, agora vamos lá. Agora a gente tem que derivar em relação a x essa função. Qual que é a derivada dessa função em relação a x? F de x ao quadrado vezes 2x. Muito bem. Então já entenderam, né? Eu pego esse camarada e substituo na f e multiplico pela derivada dele, porque eu tenho que usar a regra da cadeia. Derivada de x ao quadrado é 2x. Belezinha? Bom? Então, pessoal, o que acontece agora? Eu tenho essa equação. Aí olha bem para essa equação, olha bem para ela. Não olha para mim, olha para ela. Essa equação bonita. Você quer calcular a f no ponto 4. Com essa equação você consegue calcular? Diga consigo.
Consigo, né? O que você tem que fazer para calcular? Tem que substituir o x igual a 4, sim ou não? Não. Tem que substituir o x igual a quanto? A 2, porque se você colocar 4 aqui, vai aparecer 4 ao quadrado, 16. Para aparecer f de 4, o x tem que ser 2. Tudo bem? Então, substituindo x igual a 2, obtemos, vai ficar seno de π vezes 2, ou seja, seno de 2π, mais, aqui vai aparecer 2π vezes o cosseno de 2π. Isso tem que ser igual a f de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 2. Alguma dúvida? Onde tem x eu substituir por 2. Tá? Então vai ficar, quanto que é o seno de 2π? 0. 2π vezes, quanto é o cosseno de 2π? 1. Vezes 1 igual a f de 2 ao quadrado é 4, vezes 2, que dá 4. Como eu quero só a f de 4, esse 4 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, f de 4 vai ser 2π vezes 1 dá 2π, sobre 4. E 2π sobre 4, simplificando, dá π meios. Então, a f de 4 é π meios, é π sobre 2. Belezinha. E essa daqui? Essa daqui eu tirei lá do livro do Stuart. Semestre passado eu coloquei ela na prova da turma passada. Seja f de x igual a integral de 0 a x de 1 menos t ao quadrado vezes e elevado a t ao quadrado dt. Em quais intervalos essa função é crescente? Imagina vocês, terceira prova, onde vocês não teria prova semanal. Seria uma prova para cada avaliação apenas, né? Uma prova contendo todo o conteúdo da primeira, uma prova contendo todo o conteúdo da segunda, uma prova contendo todo o conteúdo da terceira. Primeira questão da tua prova é essa daí. Terceira avaliação, aquele momento que você já está desesperado, né? O que tu faria? Muito bem, olha, eu pensei que vocês iam chorar, correr, não. O cara falou certo. Deriva. Por que deriva? Exatamente. Por quê? Porque eu não quero ver em quais intervalos a função é crescente. Para eu saber quando uma função é crescente em um determinado intervalo, eu posso usar a derivada para ver quais valores ela é positiva, quais valores ela é negativa. Onde ela for positiva, onde a derivada for positiva, a função é crescente. Onde a derivada for negativa, a função é decrescente. Então não tem desespero nenhum. Na verdade, essa questão era uma questão dada para os alunos, só que teve muita gente que errou, né? Então, o que a gente vai fazer aí, desse exemplo, é derivar essa função. Simplesmente isso. Integral de 0 a x de 1 menos t ao quadrado vezes e elevado a t ao quadrado dt. Então, derivando. Bom, derivando e usando, obviamente, o teorema fundamental do cálculo, a derivada dessa função f vai ser quem? Vai ser 1 menos x ao quadrado vezes
e elevado a x elevado ao quadrado. Tudo bem? De início a gente se assusta, de fato, né? Mas, quando você vai fazendo as coisas gradativamente, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu já derivei. Os intervalos onde essa função vai ser crescente serão os intervalos onde a derivada é positiva, não é assim? Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Certo? Então, só tem que buscar os intervalos onde essa função é crescente. Bom, mas, apesar dessa coisa feia que aparece aqui, ó, isso aqui é sempre positivo. Exponencial é sempre positiva. Tá? Isso aqui é sempre positivo. Então, o sinal da derivada varia de acordo com esse polinômiozinho aí. 1 menos x ao quadrado. Quais são as raízes desse polinômio? 1 e menos 1, não é assim? 1 e menos 1. Então, analisando o sinal, está aqui ó, menos 1 e está aqui o 1. Côncava para cima ou para baixo? Para baixo. Então, ele faz isso aqui, ó. Então, aqui ela é negativa, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Portanto, aqui ela é decrescente, aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente. A função. Portanto, f é crescente em qual intervalo? De menos 1 até 1. Pronto, acabou. Nem doeu. Não é verdade? Tá? Então, era simplesmente isso a questão, tá? Verificar em quais intervalos uma função é crescente é você verificar em quais intervalos a derivada dessa função é positiva. Tá bom? Belezinha. Posso passar? E essa? Essa daqui também tá no livro do Stuart, eu fiz só umas adaptações a ela, tá? Olha só. Seja g de x igual à integral de 0 a x de f de t dt. Uma função em que f, essa função fzinho, está representada por esse gráfico abaixo. Tá bom? Esse gráfico aqui não é o gráfico da função g. Esse gráfico é o gráfico da função f. Tudo bem? Considerando os valores de x entre 0 e 9, ou seja, internos nesse intervalo aqui de 0 a 9, observa que aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Os valores internos a esse intervalo, faça o que se pede nos itens abaixo. Letra A. Em que valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais da função g? Em quais valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais da função g? Olhem bem para esse gráfico. Olhem bem para esse gráfico. Olhem bem aí e vão pensando enquanto eu estou desenhando aqui o gráfico. Máximos locais. Máximos locais. 4. 4 não é, você está confundindo as coisas. Quem disse 4, 8, meio, está confundindo. Esse gráfico é o gráfico da G? Esse é o gráfico da F. Se fosse o gráfico da G, máximo local, esse. Mínimo, né? Mínimo. Acabou. Esse é o gráfico da F. A G é essa. É uma função dada por essa integral. Lembra que a gente está
nesse intervalo apenas. Então, os extremos a gente vai descartar. O 0 e o 9 a gente descarta. Só os internos. 1 em 5. 1 em 5 seria o quê? Máximo ou mínimo? Máximo. Disse máximo. Alguém tem alguma... Alguém concorda? Quem concorda? Quem não concorda? Sim, a maioria não tem opinião, não? Exatamente. 2 está aqui, ó. 3 e 7. Muito bem. O 1 e o 5, ele não é máximo local. O 3 e o 7 são máximos locais. Por quê, professor? Olha só. Para a gente encontrar os pontos de máximo ou mínimo de uma função, primeira coisa que você tinha que fazer era o quê? Derivar a função. E encontrar os valores onde essa função se anula, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, para encontrar os valores máximos e mínimos locais dessa função g, a primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar a derivada dela. Sim ou não? Só que essa função é dada por essa integral. E a derivada dela é o quê? É a função f de x. Tudo bem? Pelo teorema fundamental do cálculo. A derivada dessa função é a função f de x. Tudo bem? Aí vamos encontrar agora primeiro os pontos críticos. Os pontos críticos se dão nos pontos onde a derivada se anula ou não existe. No caso, onde a derivada se anula. Só que a derivada da g é a própria f. Então, eu tenho que olhar para o gráfico e ver onde a f se anula. Onde ela se anula? No 1, no 3, no 5 e no 7. Lembrando que eu estou olhando para o intervalo, para os pontos internos desse intervalo de 0 a 9. Tudo bem? Então, é 1, 3, 5 e 7. Alguma dúvida até aí? Agora, para eu saber se esses pontos são pontos de máximo ou de mínimo, o que a gente tem que usar? Qual é o resultado? Quem lembra? Não é possível que vocês já esqueceram. Não. Intervalo fechado, não. Intervalo fechado, você descobrir máximo e mínimo absoluto. Não lembra o nome, gente? É o teste da primeira derivada, uai. Teste da primeira derivada. Aí você olha assim, ó. Aí você olha assim, ó. Esse cara aqui é um ponto crítico, onde a derivada se anula. Se ela passar de negativa para positiva, a derivada... Vou até colocar uma outra função aqui, uma função h. Se a derivada da função h passar de negativa para positiva, então a função h, ela passa de decrescente para... E, portanto, esse ponto é um ponto de quê? Mínimo. Mínimo local. Por outro lado, se a derivada no ponto crítico passar de positiva para negativa, então a função ela passa de crescente para decrescente. E, portanto, este ponto é um ponto de máximo local. Então, vamos lá. De novo, para ser máximo, a derivada tem que passar de positiva para negativa. Vamos para cá agora. O gráfico da f é o gráfico da derivada da g, porque a f e a derivada da g são iguais. Nesse ponto bem aqui, a derivada, que é a função f, passou de positiva para negativa. Positiva para negativa. Então, esse ponto é um ponto de quê? De máximo. Tinha falado máximo? Me perdoa. Meio ponto. Então, esse cara ali, o x igual a 1 é o quê? É máximo. Tudo bem? Tinha falado nisso que era mínimo, né? Perdão. Correção. Depois corta essa parte lá, tá? Então, aqui é máximo, tá? Passou de positivo para negativo. Tudo bem? Esse ponto aqui passou de quê? Negativo para
Então ele é o quê? Negativo para positivo é mínimo. Então x igual a 3 é mínimo. Esse aqui passou de positivo para... Então é o quê? Máximo. X igual a 5. E esse aqui passou de negativo para positivo. Então é mínimo. X igual a 7. Pronto. Então esses aí são os pontos de máximo e mínimo locais. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. E a letra B? O item B pergunta em que intervalos a função g é côncava para baixo. Agora eu quero ver. Diga, filho. Não, a gente, porque a questão disse para a gente olhar só para o interior do intervalo, de 0 a 9. Tá? Dois? Não, eu quero o intervalo. O intervalo. Isso, segunda derivada, muito bem. Vou verificar onde a g é côncava para cima ou para baixo. Você tem que olhar o quê? A segunda derivada. Então, eu tenho que olhar a segunda derivada da função g. Vocês lembram como que a gente verifica? Se a segunda derivada for positiva, ela é côncava para cima. Se a segunda derivada for negativa, ela é côncava para baixo. Então, ele quer côncava para baixo. Então, ele quer os intervalos onde a g é côncava para baixo. Ou seja, eu tenho que procurar os intervalos onde a segunda derivada é negativa. E quando ela é negativa, ela é côncava para baixo. Tudo bem? Alguma dúvida?